graça e a paz de Jesus aos irmãos. Eu quero ler um trecho das Sagradas Escrituras que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo de número 20, versos 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Aqui nós temos um episódio muito interessante. As mulheres saíram no primeiro dia da semana, no domingo, logo pela madrugada. Provavelmente passava a noite em claro, sem conseguir dormir. E aí, logo pela manhã, então, elas estão chegando ao sepulcro e aquela conversa durante a caminhada deveria ser algo do tipo: como é que nós vamos remover a pedra do túmulo? E quando chegam, para surpresa delas, a pedra havia sido removida. Então elas entram e verificam que Jesus não está lá, o corpo não está lá, e elas falam com Jesus. É muito interessante que Maria vai dizer assim: olha, pensando que ele fosse o jardineiro, diz assim: me diz onde é que o Senhor colocou o corpo dele, que nós vamos buscar. E Jesus diz: Maria, não me detenhas. E quando ela ouve a voz do mestre, então ela reconhece Jesus dá o recado para ela, e ela vai até aonde estão os discípulos. E quando ela chega lá e diz assim: olha, o mestre ressuscitou, ele está vivo, ele vai encontrar conosco na Galileia. Então Pedro sai correndo, e quando Pedro sai correndo, João vai atrás. Bacana você observar os detalhes, que Pedro sai correndo primeiro. Pedro devia ser um cara mais pesadão, de pouca mobilidade. João devia ser magricela. Então ele passa correndo por Pedro e chega primeiro ao sepulcro, mas quando ele chega, ele não entra, ele para, ele dá uma travada. E ali naquele momento Pedro então passa direto, entra e vai constatar aquilo que havia acontecido. A ressurreição de Jesus, ela quebra alguns paradigmas e abre possibilidades muito interessantes. Era necessário que Jesus morresse para pagar o preço pelo nosso pecado. E morrendo, Jesus então ressuscita, porque o salário do pecado é a morte. Jesus morre sem pecado. E como ele morre sem pecar, a morte não pôde tragá-lo, a morte não pôde segurá-lo. E por esse simples e singelo fato da morte não poder tragá-lo, ele vence a morte. Vencida foi a morte, tragada foi a vitória da morte. Então, quando Jesus ele vence, ele ressuscita, ele rasga o ventre da morte de dentro para fora, abrindo um precedente para toda a humanidade, para que nós pudéssemos seguir os caminhos de Jesus, seguir o passo de Jesus, para que nós um dia vamos ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, assim, por ocasião da volta de Jesus. E é muito, muito interessante lembrar que a primeira quebra de paradigma é essa: a morte perdeu a sua vitória. A morte não tem mais efeito após a ressurreição de Jesus. Então, o maior inimigo da humanidade, que é a morte, foi vencida na cruz de Cristo, na ressurreição. A segunda coisa que é muito interessante, você vai ver que em Lucas, capítulo de número 24, quando aquele relato, quando amanhece no domingo, justamente o domingo da ressurreição, 2 discípulos que conviviam com os 12, eles estão indo para Emaús, e quando estão a caminho de Emaús, Jesus aparece para eles. A cronologia dos fatos dá a entender que Jesus aparece primeiro a Maria Madalena e as mulheres que estavam lá no sepulcro, e em seguida aparece para esses 2 discípulos
Um deles se chama Cleópas, o outro não há registro do seu nome. Mas Jesus aparece para eles, então, e vai ouvindo a conversa deles, e eles estão cabisbaixos, estão entristecidos por conta de tudo aquilo que aconteceu, e Jesus então se põe no meio deles e vai dialogando e ouvindo. É interessante que eles vão dizer assim: como é que vocês estando em Jerusalém não ouviram as notícias? Isso saiu em todos os jornais. E aí Jesus faz uma observação: como vocês são difíceis de compreender. E Jesus começa então a falar desde Moisés, dos profetas do Antigo Testamento, e comprovando tudo o que ele havia feito. E quando ele faz menção de ir embora, ele diz assim: não, fica conosco, janta com a gente aí. Jesus entra e conversa mais um pouco e tal. A noite está entrando, o começo da noite, e aí Jesus então pega o pão, dá graças e distribui para eles. Quando Jesus faz esse movimento, aí então eles perceberam que era Jesus. E aí Jesus desapareceu da frente deles, e a fala é assim: o coração não ardia enquanto ele falava? Claro que ardia. E a decisão ali é voltar para Jerusalém e narrar tudo aquilo que eles ouviram. É muito interessante observar que lá no versículo 49 do capítulo 24 de Lucas, Jesus, a despeito de tudo o que aconteceu, diz assim: mas eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. A promessa lá de Joel, capítulo 2, versículo 28, que ele derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então ele diz assim: olha, eis que envio a promessa do meu Pai sobre vocês, mas a despeito de tudo isso, esperai na cidade. Que cidade? A cidade de Jerusalém. É exatamente aonde estava com mais intensidade a perseguição dos judeus aos discípulos de Jesus. Esperai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, até que vocês sejam revestidos com o poder do alto. O segundo paradigma que Jesus quebra é sair daquele modelo antigo da lei para um modelo da presença do Espírito Santo. Olha que interessante que no jardim do Éden, Deus estava presente todos os dias. Na virada do dia, não sabemos se pela manhã ou se pelo final da tarde, mas Deus aparecia, sentava-se com Adão e com Eva e dialogavam. E ali Deus ia ministrando e ensinando ao coração deles. Quando Jesus ressurreto, ele vem, aparece aos discípulos lá em João, no capítulo 16, quero crer que no versículo 9 ele vai dizer assim: convém a vocês que eu vá. É melhor para vocês que eu vá, porque quando eu for, eu enviarei o Paracleto Divino, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e ele vos ensinará todas essas coisas. Então, no Pentecoste, que é o cumprimento dessa promessa de Jesus, que desce o Espírito Santo sobre todos eles, é o cumprimento da promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, esse derramar do Espírito Santo, ele traz de volta a intimidade com Deus, ou a possibilidade de intimidade com Deus, porque agora o Espírito Santo é quem ministra, o Espírito Santo é quem ensina, o Espírito Santo é quem dialoga, e é neste movimento, diálogo gera proximidade, que gera intimidade. Então Deus, através da ressurreição de Jesus, de novo ele traz este precedente, essa bênção de podermos ouvir de Deus a sua palavra, a sua vontade e obedecer. E é neste caminho que nós andamos em intimidade com o Todo-Poderoso. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais claro será a vontade de Deus para a sua vida. A ressurreição de Jesus, ela tem um efeito para nós ainda hoje. Ainda hoje, o Espírito Santo quer habitar no nosso coração. Ainda hoje, o Espírito Santo quer derramar da sua graça sobre a nossa vida. Tudo que nós precisamos fazer é crer, confiar. Como é que você crê e confia? Oração, palavra e consagração. Oração, jejum e palavra. Essas três coisas não podem estar dissociadas da vida cristã. Que Deus te abençoe e inspire o seu coração
a viver com Deus intensamente, em nome de Jesus. Não tenha sobre ti